Nós estamos passando pela série Em Frente, e a primeira mensagem da série foi trazida pela nossa pastora, Em Frente o Medo. Ela falou de que forma a gente deve enfrentar o medo. Depois veio o diácono Jean e falou sobre Em Frente o Inimigo. Alguém lembra quem que é o nosso maior inimigo? Aí, glória a Deus, irmão. Estava na celebração no último domingo. Amém. É isso aí, o nosso maior inimigo é o diabo. E a gente aprendeu as formas de como lutar e combater. Ele é um derrotado. Deus já nos ensinou, já nos mostrou isso. Mas eu quero trazer hoje para vocês, o título da mensagem é Enfrente a tristeza e siga em frente. E eu quero perguntar antes de tudo, alguém nunca passou por nenhum momento de tristeza? Quem nunca passou por tristeza, ergue a mão. Todos já passaram, né? Glória a Deus por isso também. Porque isso só nos mostra que a gente é ser humano. E o ser humano deve passar por momentos de tristeza. É normal. E eu vou mostrar para vocês, através desse texto, de 2 Samuel, de como a gente pode tirar proveito disso. De como a gente vai superar a tristeza, que é uma coisa comum que todos passam. Qualquer pessoa vai passar um dia. A não ser que seja um MacGyver ou alguma pessoa, um super-homem, sei lá. Mas ainda eles sofrem, né, nos desenhos também. Então não tem não passar por esse momento. Em 2 Samuel está escrito, pode acompanhar no telão, 2 Samuel 12, do 15 ao 24. Eu vou ler para vocês. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura? Davi, percebendo seus conselheiros que cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, respondeu eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuasses e orasses, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei, e eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe que a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua esposa, sua mulher, Batseba, deitou-se com ela e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Aqui nesse texto dá para tirar vários princípios, e um deles é a colheita do pecado. E eu já escutei uma vez um pregador falar que cada vez que a gente peca, a gente recebe um boleto de alto valor ou de baixo valor, que um dia tu vai ter que pagar. Pecou, guardou um boleto. Ou tu paga na hora ou tu paga depois. Mas tu vai pagar por isso. Nesse caso, Davi pagou na hora, com a morte do filho. Alguém lembra por que aconteceu isso? O que aconteceu? Por que morreu o filho de Davi? Davi tinha várias esposas, mas ele olhou para a mulher de Urias, que fala no texto. Urias era um cara que lutava por ele, que guerreava por ele. E ele quis a mulher de Urias. Mandou chamar a mulher, deitou-se com ela. Teve um filho, ela engravidou na ocasião. Davi, para disfarçar o adultério, mandou o cara para a guerra, bem na frente, e Urias morreu. 2 pecados. Ele adulterou e matou Urias. De certa forma ele matou, porque ele mandou o cara para a guerra, bem para a linha de frente. Matou Urias, que era amigo dele. Nasceu a criança, ele clamou, pediu clemência do Senhor, fez de tudo,
mas ele colheu por aquilo. Ele colheu com a morte da criança. E daí, às vezes, a gente pergunta, mas Deus, se ele jejuou e rolou no chão e pediu perdão, por que tu fez isso? O Senhor não tem misericórdia de nós? E a mesma coisa nós hoje, que a gente pede várias coisas, né? Eu já perdi meu pai, e eu fiz essa oração, Senhor, não leva meu pai. E daí Deus levou meu pai. E daí a gente fica perguntando, mas Deus não me escuta? O que é isso? Que Deus é esse que não me escuta? O que está acontecendo? Mas eu lamento informar que sim, Deus escuta. E Ele quis isso para a nossa vida. Esses momentos de tristeza, se estão no plano de Deus para nós, Ele vai se tornar em alegria. E muito maior. Tanto é que Davi fez algo espetacular depois que o filho dele morreu. E está escrito ali que Davi adorou ao Senhor no seu santuário. Imagina tu receber uma notícia dessa e tu ter ainda a capacidade de adorar a Deus e agradecer pelo que aconteceu. Davi fez isso na morte de um filho. Então esse é um dos princípios que nós vamos trabalhar mais para frente, de como a gente vai enfrentar a tristeza. Então eu falei que o pecado, a gente pecou, a gente vai pagar por isso. Mas não é esse, então, não é sobre isso a mensagem é sobre como que nós vamos superar a tristeza. Então, eu gostaria de falar para vocês que todos vão passar por isso, todos passam por um momento desses. Davi pediu ao Senhor, no Salmo, depois adiante, ele escreveu o Salmo 6, do 1 ao 3, pode pôr na tela. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Davi fez tudo o que ele podia para que o filho dele não morresse. Ele orou, ele jejuou, pediu clemência ao Senhor. E Deus, Ele é justo. Ele teve que passar por aquilo. Ele fez tudo o que ele pudesse fazer. Mas quem sabe da hora e quando e como é Deus. E não é porque Deus fez o que fez, Ele não está nos amando. Ele está nos amando sim. Ele está nos amando e nós vamos entender isso. Então é natural, ponto 1, é natural passarmos por momentos de tristeza. Em Eclesiastes 3:4 fala que existe tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. É bíblico. Também falou que Jesus chorou lá em João 11:35. E tem machão aí que diz que não pode chorar, que é feio. Jesus chorou. Então não é feio tu aproveitar nesse momento e derramar tuas lágrimas. Isso daí é um ato de hombridade, tu chorar. Bem ao contrário do que a gente aprendeu. Jesus chorou. O que resta para nós? Então, pesquisando mais à frente o que é tristeza, no Wikipedia fala que tristeza é uma emoção, um sentimento típico dos seres humanos. Todos vão passar por isso. Todos um dia vai acontecer de tu ficar triste. A Ana Alice e a Melissa, eu tenho 2 meninas, uma às vezes fala da outra, mamãe, a Amanda me magoou, brincando com boneca. São pequeninas, são crianças, e uma fica triste com a outra. Então, desde criança, a gente passa por isso. Esses dias eu vi uma matéria que um cachorro se entristeceu porque o dono estava no hospital e ele ficou na porta do hospital. Um cachorro ficou triste. Estava lá latindo e o dono dele no hospital. Imagina, um animal passando por isso. Então, por que a gente não vai passar? Fala mais adiante no Wikipedia que por que sentimos tristeza? A tristeza é um sentimento que nos afeta e com a maior intensidade ele nos gera até depressão. Então essa é a diferença de pessoas que curtem a tristeza a tal ponto que se torna depressão. Às vezes a pessoa realmente não consegue sair daquilo. Perdeu um ente querido e está carregando aquilo e não consegue superar. Perdeu um animal, perdeu um filho, qualquer coisa. Tirou nota ruim na escola. O que passa, perdeu o marido, foi traído, não interessa. A gente vai passar por isso. Então, eu quero contar algumas coisas que aconteceram comigo. Eu saí de casa quando jovem. Eu trabalhava desde os 14 anos e com 18, 19, 20 anos, eu não lembro direito das datas,
A minha esposa, às vezes, ela aponta, ela fala bem certinho a data que é a data correta. Então, eu saí de casa, mais ou menos nessa idade. E eu achei que eu pudesse sair. Eu lembro até hoje o momento que eu entrei no ônibus, meu pai e minha mãe estavam para o lado de fora, e eu abri a fresta da cortina, e eu olhei para eles, os dois chorando, meu pai e minha mãe chorando. E eu fui chorando de Panambi a Porto Alegre, pensando e lembrando daquela cena. Para mim foi um momento que marcou muito. Eu fui para Porto Alegre, comecei a trabalhar lá, tinha uma noiva lá, fui traído, pensei que ia morrer de tristeza. Para mim era a pior coisa do mundo, é o que a gente pensa quando a gente está passando por isso, né? Meu Deus do céu, eu vou morrer, não vou suportar por isso. Tu vai suportar. Não importa a tristeza que tu está passando hoje, tu vai suportar. E mais para frente tu vai contar isso para alguém, de como tu superou. E para mim foi o fim aquilo. Te passa um filme na cabeça e tu acha que tu é a pessoa que mais sofre no mundo. Não, tu não é a pessoa que mais sofre no mundo. É normal tu passar por esses momentos. Mais para frente eu retornei para Panambi. Dado o momento, chegando em casa, meio rápido, queria chegar em casa, já saí para ir trabalhar, bati meu carro. Bati o meu carro no ônibus da Vipan, estragou feio meu carro. Pensa no momento de tristeza quando eu fui até a Vipan fazer o acerto do estrago que deu no ônibus. O meu carro ia ter que pagar depois, de qualquer jeito, né? Fui na Vipan, dei não sei quantos cheques lá para pagar o estrago do ônibus. Triste, mal. Mas como é que eu fui fazer isso? Momento de tristeza que me marcou. Algo que me chocou muito e que a gente teve vitória, mas na ocasião foi muito triste para mim, foi quando minha esposa chegou em casa chorando porque não poderia ter filhos. Ela não poderia ter filhos. Chegou chorando, me falando isso. Para mim foi um momento muito triste, porque é o que o casal quer. Tu casa, tu quer ter uma casa, tu quer ter filhos, e ali tu vê um sonho teu, não é, que de repente não pode ir adiante. E naquele mesmo momento que a Simone falou chorando, meu pai estava junto. E meu pai falou: Simone, a hora de Deus, quando for a vontade de Deus, tu vai ficar grávida. Fica tranquila. Como a palavra tem importância, a palavra de um profeta tem importância. E eu guardei aquilo comigo, disse: meu Deus, em nome de Jesus, então que a Simone fique grávida. E eu tentando consolar ela, eu falei: Simone, tu vai ficar grávida, fica tranquilo. Mas e aquele medo e aquela tristeza no coração? Será que eu nunca vou poder ter um filho? Me passou um filme na cabeça. Perdi pessoas queridas, como eu falei antes, uma delas foi meu pai. Meu pai faleceu faz uns 5 anos, com 55 anos. Foi doloroso para mim, para minha família, para minha mãe, para os meus irmãos, foi muito triste. Imagina Davi que perdeu um filho. Se eu perdi meu pai, que é normal, um dia a gente vai, é normal a gente passar por isso. Nós vamos enterrar alguém, algum ente querido. Vai acontecer, isso é uma coisa que não tem nem que discutir. Só que às vezes a gente não quer, a gente acha que não é o momento. E meu pai com 55 anos ele faleceu. Minha mãe ficou 12 anos cuidando do meu pai. 12 anos, enquanto ele fazia hemodiálise, ela cuidava. Eu morei um tempo na Bahia, lá que ele ficou doente. Minha mãe ia para Brasília com meu pai e voltava, ficava um mês fora e nunca tinha me ligado para dizer que meu pai não estava bem. Então hoje eu fico pensando como ela foi forte no que ela fez. Ela nunca apavorou, nem eu, nem meus irmãos. Ela aguentou firme, e meu pai da mesma forma. Com fé, com oração, firme em Deus, pedindo, lutando. Voltamos para Panambi. Ele fez mais um tempo hemodiálise daqui, deu 12 anos mais ou menos, ele faleceu. O dia que eu recebi a ligação da minha mãe, que eu sabia que ela estava no hospital, eu tinha certeza que não era coisa boa. Porque em 12 anos ela nunca tinha feito isso. Ela aguentava sozinha. Então quando tocou meu telefone, eu peguei o telefone e a minha mãe falou assim, ó, pega o Diego e o Vini e vem para Gi, o pai não está bem. Então eu tinha certeza do que eu ia ver lá. Eu tinha certeza que Deus ia levar ele. Eu cheguei lá, quis entrar, não dá para entrar, ele estava no UTI, estava entubado. Entrei no corredor o máximo que eu pude entrar. E sentei no meio do corredor.
e a médica passava por mim, e via e voltava, e aquela correria no UTI, bastante gente. E ela parou e ficou olhando para mim: tu quer entrar ver teu pai? Eu disse: eu quero, eu vim para isso, eu quero ver ele. Então vem rapidinho comigo. Me levou dentro da UTI, eu olhei, tinha 10 pessoas assim numa cama, em várias camas, né? 10 camas assim, todas nessa área. Fui até meu pai, peguei na mão dele, estava gelado, respirando assim com um aparelho. Orei com ele. Pedi para a enfermeira, para a médica que cuidava dele: como é que ele está? Ele está em coma induzido? Ela falou: não, caso teu pai não está em coma induzido, ele está em coma natural. Em 15 minutos, se não mudar esses gráficos aqui, ele não vai resistir. Só que agora eu preciso que tu saia. Saí para fora, deu 15 minutos, meia hora no máximo, nos chamaram para dar notícia. Então pensa num momento triste. Todos vão passar um dia por isso. Mas eu quero continuar no ponto 2, falando que as nossas tristezas podem nos trazer benefícios. De que forma que uma morte vai trazer benefício? Como é que uma tristeza, como é que uma traição, como é que uma batida de carro, como é que algo que eu estou sofrendo hoje vai me trazer benefício? E vocês vão entender por quê. Existem tristezas geradas pelo próprio Deus, e essas podem nos conduzir para a vitória. Porque é no momento de tristeza que, infelizmente, a gente lembra mais de Deus. Davi adorou a Deus depois da morte do filho dele. Davi foi um herói fazendo isso. Ele teve a capacidade de adorar a Deus e agradecer pelo que tinha acontecido. Mas o que normalmente nós fizemos quando a gente está triste? Quando está mal, quando está precisando de alguma coisa, a gente vai para o quarto, abre a Bíblia que está lá num canto empoeirada, que faz tempo que a gente não lê, e a gente começa a procurar, começa a ler, começa a orar, começa a conversar com Deus. Por que nesse momento? Mas é no momento que a gente se torna mais íntimo de Deus. Então, se a gente tirar proveito da nossa tristeza para nós buscar a Deus e para nós orar a Deus, aí que está a volta nossa. É nesse momento que está a nossa recuperação. É nesse momento. Tem pessoas que perdem alguém e sofrem 10 anos pela morte de alguém. Eu lembro do meu pai até hoje com amor e com alegria. Mas o luto passou e tem que passar. Não pode ser eterno. Para a glória de Deus, hoje eu vejo que a minha mãe foi uma heroína. E na hora eu fiquei indignado com ela. A minha mãe deu 2 meses, ela começou a namorar. Está namorando com outra pessoa. E eu não sei se era por ciúme ou por quê, com ciúme. Minha mãe é muito bonita e querida, eu amo ela. Mas imagina minha mãe namorando, né? Mãe, isso é falta de respeito, a senhora nem esperou o pai, recém morreu. O que a senhora está fazendo na tua vida? E hoje eu vejo que ela fez a coisa mais certa que ela poderia ter feito. Porque é ela que sofria sozinha na casa dela, chorando, que eu chegava lá, os olhos pretos de tanto chorar, as primeiras semanas. Então hoje eu vejo que, glória a Deus, porque a minha mãe se superou. E hoje ela lembra do meu pai com amor, com carinho e com respeito. Ela não desonrou por ela ter feito isso. E isso é que a gente tem que entender, a gente não vai desonrar ninguém. Só que a gente tem que entender o momento de superação. A gente tem que entender. E Davi entendeu que depois da morte do filho dele, ele teve que adorar o Senhor. E ele foi agradecer ao Senhor. E eu lembrei que uma vez, eu estava começando a frequentar a igreja, estava passando por um período muito difícil na empresa, muito difícil. O gerente do banco bloqueou o que tinha para bloquear. Cartão, boleto, saldo, se foi. Liguei para o pastor. Pastor, meu Deus do céu, o que eu faço? Pastor, me ajuda. Não pedi dinheiro, mas pensei que ele ia me dar um dinheiro de repente, né? Pastor, me ajuda. E o pastor, sabiamente, ele falou: Cássio, onde que tu está? Estou na empresa. Se ajoelha, ora e agradece. Eu disse: meu Deus, meu pastor é louco. Pensei que ele ia vir aqui, ia me pegar pela mão e ia me levar no gerente do banco lá para nos resolver isso. A gente começa a julgar as pessoas. Mas enfim, fiz o que o pastor me falou. Não me restava mais nada, obedeci a voz do pastor. Fui para o banheiro, tranquei a porta, me ajoelhei, chorava que nem criança. E agradecia. Senhor, obrigado porque trancou meu cartão de crédito. Obrigado porque trancou meu limite de boleto. Obrigado por isso, isso, isso. Sem entender por que eu estava fazendo aquilo. Eu fiz. Eu obedeci.
E para a glória de Deus, depois a gente começou a tomar alguns rumos bem diferentes, que ainda a gente está se recuperando. Não é algo assim de uma hora para outra, mas a gente já começou a tomar rumos diferentes a partir daquilo. A partir do momento que a gente agradece pelo que a gente está passando. E muitas das vezes a gente espera que alguém venha e dá pronto para nós, e não é assim. Não é assim. E mais uma vez eu lembro que uma vez o meu pastor falou, eu estava ajudando uma pessoa, sempre ajudava aquela pessoa, e uma vez o pastor falou assim: Cássio, às vezes a melhor forma de ajudar uma pessoa não é ajudando dessa forma, dando comida ou dando dinheiro. Tu está acostumando ela. A gente sempre quer as coisas prontas, né? A gente sempre quer as coisas práticas. Eu estou mal, quero que alguém venha aqui e me traga algo. E quando essa pessoa te dá uma palavra para te fazer algo, tu não quer fazer porque acha que é difícil, ou porque acha que não é aquilo, ou porque não está condizendo do que tu está pensando. Mas essas palavras a gente recebe para superação. Então, muitas das vezes a nossa tristeza nos leva para um momento de vitória se a gente segue e faz isso que Davi fez. Parou, orou, agradeceu, louvou a Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque eu bati o carro. Senhor, obrigado, Pai, porque eu perdi meu filho. Tem pessoas que vão se escandalizar com isso. Eu, quando vi Davi fazendo aquilo, eu disse: esse cara, eu tive que ler várias vezes o texto para entender. Eu julguei Davi como uma pessoa ruim, como uma pessoa dura, de coração. Eu disse: meu Deus, o filho dele recém morreu, ele foi fazer isso. A gente faz isso com todo mundo, quando acontece. Ponto 3, a tristeza transformando em alegria. Então nós temos o nosso Espírito Santo Consolador, que Ele vem e nos consola. Ele cumpre o seu papel cada vez que a gente busca a Ele. A alegria de Davi, depois, foi através do filho dele que ele teve logo depois, que foi Salomão. Deus tirou um filho de Davi e deu Salomão. Olha só o que Davi ganhou depois. Uma das pessoas mais sábias da Bíblia, que a Bíblia fala. Depois da morte do filho, depois do luto do filho, depois que ele agradeceu por aquilo, ele teve Salomão. E daí eu parei para pensar, imagina o que pode acontecer com a gente, se a gente fizer isso. Deus tem algo especial para cada um. Deus tem algo de superação para cada um. Se a gente aceitar, orar e clamar e agradecer, Deus vai trazer algo diferente. A tristeza é momentânea, ela não é para sempre. Ela só se torna para sempre se a gente aceitar. E se a gente achar que a gente tem que viver triste, nós vamos viver triste. Mas ela é feita para ser superada, e superada dessa forma. Mais para frente, eu vou contar então, já que eu contei meus momentos de tristeza, vou contar os meus momentos de alegria. Então, quando jovem eu saí jovem de casa, voltei para casa depois, há pouco tempo, 8 meses depois, 6, 7 meses depois, voltei para casa. Mas pensa no meu momento de alegria quando voltei para casa do meu pai e da minha mãe. Meu Deus do céu, eu lembro até hoje. Foram me buscar na rodoviária, desci do ônibus, apesar de tudo que tinha acontecido comigo, muito feliz por eles estarem me recebendo de volta. Então, mudou. Eu fui traído, foi bem complicado para mim nesse tempo que eu tive fora. Eu era noivo, tinha uma noiva, achava que ia casar com ela. Mas sem a direção de Deus não vai para frente nada. Só pela misericórdia de Deus. Só pela misericórdia de Deus. Voltei embora porque tinha sido traído, fui bem recebido pelos meus pais. Logo depois, conheci a Simone, que foi muito especial e é muito especial na minha vida. Esse mês nós vamos fazer 11 anos de casado. É uma vitória. É uma vitória porque nesse período a gente pensou em separar. Vários momentos de tristeza. Se nós não tivéssemos voltado para a igreja, nós não estaríamos juntos hoje. Então, para mim, isso é uma alegria, uma vitória enorme. Hoje a Simone me apoia, me aconselha, faz tudo comigo. Muito sábia, na direção dela. Amor, faz isso, não faz, lembra as datas. Lembra as datas. A minha esposa é tão massa que um dia a Siri, alguém conhece a Siri aí? Alguém conhece a Siri? A Siri é um aplicativo do iPhone que é uma mulherzinha que fala contigo.
Só que ela fala só às vezes quando quer, né? Nem quando tu pede ela fala. Um dia, olha só como minha esposa é massa. Um dia nós conversando num PG e ela pegou a palavra, ela fala bem mais que eu, um dia vocês vão ver isso. E daí ela conversando no PG e falando, e o celular dela lá no outro canto. Nós estávamos lá no PG na casa da Márcia. A Márcia está aí? A Márcia vai lembrar. Simone terminou de falar, a Siri se meteu no meio da conversa do PG. Eu disse, como eu gosto de ouvir você falando. Eu disse, meu Deus do céu. Pensa num susto. Eu disse, meu Deus, o telefone falando sozinho, a Siri conversando. Então, para vocês verem como que eu fui abençoado. A tal ponto que até a Siri escuta minha esposa e... Para a glória de Deus, eu venci essa barreira. Eu achei que eu ia morrer quando eu tinha sido traído. Meu Deus do céu, eu tinha 20 anos, tá louco, eu pensei que era o fim da minha vida. Quantas pessoas passam por isso e acham que é o fim? Não é o fim, não é o fim. Não é o fim. Mais para frente, eu falei que eu bati o carro, depois eu tive vários outros. Mais de 10 carros posso contar que eu tive depois daquele que eu bati. Inclusive o batido ainda tem até hoje. Então Deus abençoa a gente, Ele restitui. E eu lembro que quando a minha esposa veio e falou para mim que não podia ter filhos, o meu pai profetizou que vai ter filhos. E eu lembro até hoje, no meu momento de alegria. Eu estava sentado, eu trabalhava na Savana Ford, ali onde é a mesa hoje. Estava sentado na minha mesa, chegou um mototáxi, largou uma caixa na minha mesa e saiu. E eu não abria, o meu dia a dia, entra e sai peça toda hora e ficou aquela caixinha na minha mesa. Chegou uma amiga da minha esposa, da Simone, a Tayla, a irmã do Diogo. Chegou lá e disse, tu não vai abrir essa caixinha? Eu disse, ué, né? Por quê? Não, abre para ti, abre, que eu vim ver se tu vai abrir. Eu disse, meu Deus, alguma coisa importante, né? Abri a caixinha, estava escrito, parabéns papai, e um sapatinho. Pensa no meu momento de alegria. Eu não lembrei mais nada depois, se a Simone não podia ter filho. Deus me deu uma filha. Uma superação enorme logo depois, bem loguinho depois, bem pertinho veio a Analice. 2 meninas, lindas, queridas, abençoadas, são umas princesas. Hoje uma tem 8, outra tem 6 anos. Tá certo? Então olha só como Deus me abençoou. Imagina se eu aceito aquela palavra de tristeza que o médico, o doutor tinha falado para minha esposa e não tivesse escutado ao meu pai. Tu não vai ter filho. E infelizmente acontece isso com muitas mulheres. Guarda a palavra. Eu não vou poder ter filho. E não vai ter. Se tu guardar a palavra para ti, tu não vai ter, infelizmente. Pode fazer o que tu quiser. Entrega para Deus o teu sofrimento, a tua tristeza. Deus vai te dar filhos, quantos tu quiser depois. Mas Deus vai te abençoar. O meu pai que profetizou a vida das minhas filhas, pôde conhecer as 2. E eu lembro que antes dele ir para o hospital, a última vez que eu vi ele foi 2 vezes lá em casa, para se despedir das meninas. A gente era vizinho, ele foi lá, deu um beijo na Ana Melissa e foi para o carro. Não sei porquê, mulher demora um pouco mais para se arrumar, até para ir para o hospital. Daí ele estava esperando minha mãe no carro, saiu de novo, foi até lá em casa, deu de novo, foi se despedir das meninas. 2 vezes ele foi. Deu um beijo nas gurias, foi para o hospital. Meu pai foi bem para o hospital, ia fazer uma cirurgia na perna, nada a ver do que aconteceu com ele depois. Foi bem. Ele pôde ver a profecia dele se cumprir. E as orações dele, ele pôde ver. Então, pensa no meu momento de alegria, assim, de poder ver tudo isso e saber entender que Deus encaminhou para isso. Então, hoje, eu entendo o que a minha mãe passou. Mas eu entendo, sim, que ela foi certa no que ela fez. Ela não precisou ficar guardando aquela tristeza. Ela podia morrer de depressão, depois ia ser normal. Será que ia ser normal? Nós ia achar, ela perdeu o marido e nunca superou. Olha que coisa triste. Eu nunca ia gostar de dar esse testemunho da minha mãe. Perdeu o marido, coitadinha, está lá, está triste. Ninguém quer isso para ninguém. Eu, para a glória de Deus, tenho a minha avózinha, tem 90 e poucos anos. 1, 2, 90 anos. Minha avó perdeu meu avô há uns 2 anos atrás. 2 anos atrás.
Imagina se a minha avó, o que é normal a gente fala, né? Ah, depois que vive muito tempo junto, quando um morre, o outro vai junto também. É normal a gente falar isso. A minha avó faz 2 anos que ela está viva e feliz na vida. Eu fui pedir a bênção para ela antes de vir aqui. Ela me abraça, Deus te abençoe, meu filho. Isso daí não tem preço. Ela superou. E sim, ela lembra com tristeza a morte do filho e a morte do esposo. Ficou mais de 60 anos casada. 65? 65. Então ela lembra e não é porque ela não está sofrendo por aquilo que ela está desrespeitando ele. Então, para a glória de Deus, hoje ela está bem, está feliz, está alegre. Então, estou falando para vocês sobre isso, porque cada um hoje está pode ser que está passando por um momento de tristeza.